Quem esteve também no G20? O líder do Partido Comunista Chinês. A China, com o seu desejo imperialista. Eu vou colocar aqui daqui a pouco, gente, para vocês entenderem a sanha imperialista do Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês. O discurso que o Xi Jinping faz no exterior, o discurso que ele faz no Brasil, de cooperação, não é nada disso. A China quer dominar. A China é imperialista. O verdadeiro imperialismo está na China comunista, não nos Estados Unidos de Donald Trump, mas na China de Xi Jinping. E Lula está disposto a vender o Brasil para o Partido Comunista Chinês. Vou mostrar aqui algumas imagens do Xi Jinping, líder do Partido Comunista Chinês, o ditador Xi Jinping, ao lado do ditador brasileiro, o regime Lula, se vendendo para o regime sanguinário comunista chinês. Olha aí, vocês estão vendo. O que a Janja está fazendo aí, meu Deus do céu? Não, meu Deus. Será que a Janja é a nova Kamala, é isso? Será que o plano do Lula é transformar a Janja numa espécie de Kamala? Será que a Janja vem como candidata, gente? Meu Deus do céu. Aí a gente está vendo o Xi Jinping lá visitando Lula em Brasília, né? O G20 já acabou no Rio de Janeiro, ele estava no Rio de Janeiro e agora está em Brasília, onde assinaram vários acordos que, na prática, o que é? É o Brasil, gente, sendo vendido, sendo loteado para o Partido Comunista Chinês. O regime Lula está alinhando o Brasil com o Irã, com China, com o Hamas, com o Hezbollah, com tudo que não presta no mundo, com Venezuela. O Brasil hoje está alinhado com o eixo das ditaduras, porque o Brasil é uma ditadura. A gente tem jornalistas exilados. A gente teve meios de comunicação que foram fechados. O Terça Livre foi fechado. Isso acontece numa democracia. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo estão exilados. O golpe já aconteceu. O golpe já aconteceu. O Brasil não é mais uma democracia. Estamos vivendo um regime no Brasil. Você não tem liberdade de expressão. Você tem um judiciário completamente aparelhado que solta narcotraficantes, narcoterroristas e prendem velhinhas com Bíblia na mão, como se aquelas velhinhas, aquelas pessoas que devem pagar por danos ao patrimônio público, mas como se aquelas pessoas fossem entrar no Congresso e passarem a assumir o Brasil e dar ordens e todo mundo fosse seguir a ordem daquelas pessoas que invadiram aquele prédio público. Ridículo essa narrativa, muita gente cai nessa narrativa. O golpe foi dado, sim, o golpe da esquerda neocomunista, globalista, com o sistema judiciário completamente aparelhado. Alexandre de Moraes, Luiz Barroso, eles são agentes do regime, do sistema. A imprensa propagandista também faz parte disso e eles estão preparando o terreno para a prisão do Jair Bolsonaro. A China é imperialista, gente. Eu vou colocar aqui para vocês um documentário muito bom, gente. Se inscreve no Guerra da Informação, compartilha, é muito importante a ajuda de vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês, é um documentário muito interessante, de uma televisão portuguesa. Na verdade, é uma produção francesa, mas que saiu lá também, saiu na televisão portuguesa. Só para vocês terem uma noção, eu até vou colocar aqui no Guerra da Informação os episódios, vou dividir alguns episódios para vocês entenderem o que é a Rota da Seda, quais são os objetivos do Partido Comunista Chinês. Eles são imperialistas. Imagine um mundo, muita gente reclama dos Estados Unidos, mas imagine que os Estados Unidos não existisse. Um mundo dominado por Xi Jinping, né, pelo Partido Comunista Chinês, pelo Irã,
gente como Lula, como Nicolás Maduro. É isso que a gente quer? Deixa eu compartilhar aqui para vocês, é muito interessante. Depois a gente vai falar aqui, gente, a gente vai falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Eles estão preparando terreno para a prisão do Bolsonaro. Eles estão preparando toda uma narrativa. A gente vê que é uma coisa já ensaiada. Começa com uma grande operação da Gestapo, né, da Polícia Federal, que se transformou na Gestapo. Depois a imprensa noticia para o cidadão que não acompanha muito a política, ficar habituado com aquilo ali, começa a repetir, olha o Bolsonaro, não sei o quê. Aí começam a criar todo um campo. Aí o STF, os ministros que estariam ali para julgar, mas fazem política. Aliás, cadê o André Mendonça? Cadê o André Mendonça? Cadê o Nunes Marques? Eles não falam nada. É impressionante, eles não falam nada. O pior é que isso foi pedido pelo Bolsonaro. Olha, só se manifestem nos autos. Você tem uma Suprema Corte completamente aparelhada e politizada e você fala para aqueles ministros que você indicou, para aqueles juízes que você indicou, para que eles só se manifestem nos autos. Meu Deus do céu. Vamos que vamos, gente. Deixa eu mostrar aqui só para vocês. A gente vai falar aqui, eu vou colocar o Eduardo Bolsonaro falando. Vamos falar sobre toda essa repercussão que está acontecendo. Eles estão preparando o terreno para a prisão do Bolsonaro. Não caiam nessa narrativa. A imprensa propagandista já está também atuando junto com o regime Lula para que uma prisão do Bolsonaro não cause mais aquele escândalo, né? Você vai preparando, vai criando uma narrativa e o povão desinformado, o povão trabalhador, que não tem tempo muito de se informar, acaba acreditando nessa narrativa mentirosa. Por isso que é importante você apoiar canais como Guerra da Informação. Se inscreve no Guerra da Informação, compartilha, deixa seu like. Se você está acompanhando pelo Twitter, pelo X do Guilherme Todeschini, vai rapidinho no YouTube, se inscreve, deixa seu like. Se está acompanhando pelo canal do Alexandre Zimmerberg, também vai no YouTube, se inscreve. Guerra da Informação, a gente precisa da ajuda de vocês. Deixa eu compartilhar um pouco aqui para vocês. Eu vou colocar na íntegra aqui no Guerra da Informação esse documentário, que é importantíssimo para as pessoas entenderem o que é, quais são os objetivos reais da China, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Olha só isso, gente. Prestem atenção, tá legendado em português, né? Prestem atenção. 世界舞台中央，不断为人类做出更大贡献的时代。倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。Em março de 2018, anunciou que não entregaria o poder conforme o esperado, mudando a Constituição para se tornar presidente vitalício. Era a primeira vez que um líder chinês acumulava tantos poderes. C'est l'alliance entre un système dictatorial et la Silicon Valley. 这个呢，可能对人类的文明会构成危。 Vocês estão vendo? Vocês prestaram atenção no início? Você repara o discurso do Xi Jinping, o discurso interno, o discurso que ele dá lá no parlamento da República Chinesa, né? Da ditadura chinesa, da ditadura comunista da China. Lá dentro, o que ele deixa claro que vamos impor um sistema de governança global. Vamos expandir a China. A China vai voltar a ser um império. Isso é o que o Xi Jinping fala lá dentro. Isso não vai chegar a vocês. Isso não chega a nós. Não chega aqui na Europa, não chega no Brasil, nos Estados Unidos. O discurso interno do Xi Jinping é um discurso imperialista. É um discurso de um ditador que quer dominar o mundo. Lógico, quando ele vai no Brasil, ele fala em cooperação. Ai, ai, ai.
Vocês sabem o que é a Rota da Seda? Deixa eu mostrar um pouquinho. Eu vou colocar depois, gente, aqui no Guerra da Informação. Se inscreve e ativa o sininho para você receber os nossos conteúdos. Eu vou colocar aqui no Guerra da Informação. Vai no YouTube, gente, se inscreve, Guerra da Informação, ativa o sininho. Eu vou colocar aqui para vocês verem um pouco, né, um trecho, mais um trechinho desse documentário. Eu vou colocar em 5 episódios aqui no Guerra da Informação, para vocês entenderem realmente o que é a China, né? Vocês sabem o que é a Rota da Seda? A nova Rota da Seda? Já ouviram falar, não? De propaganda, Xi Jinping revela o seu projeto principal, a abertura de novas rotas da seda. Uma visão faraónica que visa unir o globo com rotas comerciais chinesas para o benefício da humanidade. Era a primeira vez que um presidente chinês lançava um grande projeto além das suas próprias fronteiras. Jinping desbloqueou milhares de milhões de dólares para construir ferrovias, portos e rotas de transporte. Primeiro para melhorar a falta de infraestruturas na Ásia. Depois na Europa, no Médio Oriente, em África, na América do Sul. Era um projeto como o mundo nunca tinha visto. O objetivo era simples: expandir o comércio e vender mercadoria chinesa em tempo recorde, mantendo assim o crescimento. Le projet des routes de la soie fait partie de ce contournement de la puissance américaine et occidentale afin de, petit à petit, grignoter les bases de soutien de l'Occident dans le monde, en commençant par l'Asie centrale, en continuant avec le Pakistan, en continuant avec l'Afrique de l'Est. One Belt, One Road. That's a major strategic vision for President Xi Jinping. It's a long-term plan. We have no long-term plan in the United States, or do other Western countries in and of ourselves, let alone vis-a-vis China. Jinping ofereceu-se para emprestar dinheiro aos países mais pobres para a construção de novas infraestruturas comerciais. Mais de 60 países inscreveram-se, aliciados pela perspectiva de modernização. Países como Sri Lanka, um dos primeiros a aceitar um empréstimo de Xi para construir um enorme porto comercial no sul da ilha. The people and the country of Sri Lanka benefited a great deal with the construction of that port. Now, I think Sri Lanka is becoming a very active, a very profitable transit port. I think President Xi Jinping is preaching a future vision of the world, whereby all the countries can really join in the megatrend of development, and no country should be left behind. Apesar de todas as promessas de vantagens para todos, o Sri Lanka não conseguiu pagar um empréstimo de juros tão altos. Então a China propôs um novo contrato com base na reprogramação da dívida. Plutôt que de recevoir de l'argent en échange, Pékin a dit on va prendre le contrôle des activités portuaires pour 99 ans. Ça, c'est un exemple, en fait, où on a un pays qui cède une portion de sa souveraineté sur une infrastructure critique. O sonho chinês de Xi estava a transformar-se em pesadelo para o Sri Lanka, que perdia o seu porto durante 99 anos e também todos os empregos nessa zona industrial de 100 km². Jinping continuou a sua marcha rumo à Europa e aos países mais desenvolvidos, com outros contratos e outras táticas. Começou por comprar infraestruturas estratégicas, como o Porto do Pireu, na Grécia, ou o aeroporto de Toulouse, em França.
No início, os líderes europeus aplaudiram, reunindo-se frequentemente com Xi Jinping para incentivar o investimento chinês. Au moment où nous luttons contre le chômage, 18 milliards d'euros de contrats, c'est de l'emploi, de la croissance. 这次访问期间，双方达成了几十项的协议合同，涉及了许多领域比如核能、航空、汽车能源、金融。 La réaction des différents pays, en général, a été positive avec des degrés. Certains ont été enthousiastes en disant voilà, on va profiter de cette initiative, en disant si c'est une initiative qui permet un développement équilibré du monde, bravissimo. Os alemães foram os primeiros a dar o alarme em setembro de 2016, depois da KUKA, a líder de robótica alemã, ter sido comprada. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Angela Merkel falou publicamente sobre a face oculta das novas rotas da seda. Die Initiative für eine neue Seidenstraße ist ja nicht das, was manche in Deutschland glauben, eine sentimentale Erinnerung an Marco Polo, sondern sie steht für den Versuch, ein umfassendes System zur Prägung der Welt im chinesischen Interesse zu etablieren. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Wirtschaft. China entwickelt eine umfassende Systemalternative zur westlichen, die nicht wie unser Modell auf Freiheit, Demokratie und individuellen Menschenrechten gründet. Em 2018, a China controlava 10% da atividade portuária europeia, porto em cada 10. Para alguns países europeus, a dependência económica da China tornou-se uma verdadeira dependência política. A Grécia foi o primeiro cavalo de Troia de Xi Jinping na Europa. La Grèce a été l'une des grosses destinations d'investissement chinois. Le port du Pirée est aujourd'hui chinois. Et en début 2018, pour la première fois, l'Europe n'a pas pu déposer au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Chine, parce que la Grèce a mis son veto. En cultivant des pays qui sont très dépendants de la Chine sur le plan économique, comme la Hongrie, comme la Grèce, comme la Serbie, on s'aperçoit que sur des questions comme les questions de droits de l'homme, les questions de Taïwan, du Dalai Lama, ces pays ont rompu avec la solidarité européenne et en fait se sont rapprochés de la Chine de manière inquiétante. Mesdames et messieurs. Em junho de 2017, no Conselho da Europa, o presidente francês Emmanuel Macron teve uma surpresa quando tentou defender uma lei que protegia as empresas europeias estratégicas de serem compradas pela China. La juste concurrence est préférable à la loi de la jungle. Il s'est retrouvé en face de lui avec le Premier ministre portugais, un socialiste, qui a combattu ce projet. Et donc après, il est allé le voir et il a dit « Mais si un jour on m'avait dit que je serais là à défendre les travailleurs européens contre un socialiste portugais, je ne l'aurais pas cru. » Et le Premier ministre portugais lui a répondu, lorsque le Portugal était au creux de la vague avec la dette, qui a racheté ces entreprises? Ce sont les Chinois. Et le Premier ministre portugais a répondu à Emmanuel Macron, et ben aujourd'hui on est obligé de protéger les Chinois. So they're able to use their economic power to prevent criticism of their own regime. What they want to export is influence. And what they want to get, number one, is silence. They do not want anyone to say anything that is displeasurable. They want acquiescence with their own international policy. Fora da Europa, foi na Austrália que Xi Jinping investiu mais, em todos os planos da sociedade. A Austrália e a Nova Zelândia tornaram-se uma espécie de laboratório para os métodos chineses de infiltração de países democráticos, graças a uma estratégia de influência política aperfeiçoada pelo Partido Comunista Chinês. La stratégie du Front uni pour tout parti communiste est de rallier à sa cause des forces non communistes en les neutralisant, en les achetant, en faisant en sorte qu'elles deviennent des alliés objectifs de la cause communiste. Donc la Chine déploie multiples moyens pour essayer, dans les pays étrangers, chez ses partenaires,
d'influencer la donne politique intérieure. The Chinese influence policy is very active in civil society, in business, in academia. Elle le fait en influençant les communautés chinoises d'outre-mer. Elle le fait en finançant des campagnes de candidats favorables à la Chine. The Minister for Trade and Investment. Thank you very much, Mr. Speaker. No final de 2017, a Austrália foi abalada por uma crise política profunda, quando um senador renunciou ao cargo por ter recebido subornos da China. La Chine est parvenue à ramener à sa cause des élus qu'ils avaient soudoyés afin qu'ils adoptent des positions favorables à la Chine sur d'autres questions sensibles où la Chine cherche des alliés. Após este escândalo, a Austrália votou uma lei que proibia qualquer investimento chinês em partidos políticos e negócios estratégicos. Foi no continente africano que o sonho chinês de Xi Jinping foi mais bem sucedido. A nova Rota da Seda atinge agora mais de metade da África. Xi Jinping visita o continente regularmente para promover o seu sonho político. Chama-lhe a solução chinesa, um plano em que o principal direito humano é o desenvolvimento económico. Il y a une volonté de dire, regardez, nous avons réussi en 30 ans à sortir de la misère, nous sommes devenus la deuxième puissance économique mondiale, nous n'avons pas suivi la voie occidentale, nous n'avons pas ouvert notre système politique à la démocratie, mais nous sommes quand même riches, nous sommes quand même développés. Et donc voilà, ce système-là existe, c'est la solution chinoise et vous pouvez l'utiliser. La Chine nous a taillé des croupières et s'est taillé la part du lion dans tous les projets d'infrastructure en Afrique. Entre 30 et 50% des projets africains d'infrastructure sont réalisés par les Chinois. É isso, gente. 要像我们古代一样的强大，强而不称霸。但是呢， Mostrando aqui um documentário que explica bem as sanhas imperialistas do Partido Comunista Chinês. Xi Jinping está no Brasil, o regime Lula abre as pernas, o regime Lula quer vender tudo que tem de mais valioso para o Partido Comunista Chinês. O maior palco do mundo e instaurar uma nova ordem. Ó, daqui a pouco está aqui com a gente o nosso querido professor Rodrigo Schimmer. Vamos falar tudo, a gente vai explicar para vocês como o regime Lula e a imprensa propagandista, junto com a STF, estão preparando o terreno para a prisão do Bolsonaro, hein, gente? Já, daqui a pouco. Vamos curtir aqui um pouquinho mais desse, já está acabando aqui, para vocês entenderem. De l'influence chinoise. On a la route de la soie qui est la stratégie économique et d'influence politique considérable qui va jusqu'aux côtes de l'Afrique. On a cette alliance politico-militaire qui est l'Organisation de coopération de Shanghai et ça fait sens, ça fait un système autour de la Chine qui est sans précédent, en tout cas dans l'ère moderne. Xi Jinping presidiu a cimeira. Ao seu lado estava o fiel amigo Vladimir Putin, excluído do G7 por ter invadido uma parte da Ucrânia. À mesa estavam as 4 repúblicas autoritárias da Ásia e 2 recém-chegados, Índia e Paquistão, 2 potências nucleares rivais que Xi Jinping tinha conseguido reunir. 本次会议是上合组织扩员后8个成员国领导人齐聚一堂的首次峰会，具有历史性意义。随着成员国数量增加，我们的力量进一步壮大，地区各国人民和国际社会对我们的关注和期待越来越多。
Unindo-se a potenciais futuros parceiros como o Irão e a Turquia, a quem prometeu apoio, Xi Jinping conferiu legitimidade mundial à sua cimeira. La stratégie de Xi Jinping pour imposer un nouvel ordre mondial, c'est de marcher sur deux jambes, comme aurait dit le président Mao. C'est-à-dire, d'un côté, devenir plus influent dans les organisations multilatérales existantes et d'un autre côté, créer de nouvelles organisations multilatérales qui sont non occidentales, qui sont inspirées par la Chine et qui répondent beaucoup plus sur le plan idéologique aux intérêts et aux valeurs de la Chine populaire. Quel meilleur moyen pour neutraliser une grande institution que d'en créer d'autres à côté qui exercent une certaine pression? En Europe, on a un exemple absolument caricatural qui est la formation d'un sommet annuel 16+1, la Chine d'un côté, 11 pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union européenne, 5 qui ne le sont pas, qui sont d'ailleurs plus ouverts, plus vulnérables, du coup, aux influences chinoises. Ça a beaucoup inquiété l'Union européenne parce que c'était un risque de fragmentation. O paraíso comunista de Xi Jinping é governado por partido todo-poderoso que substitui o Estado e impõe as suas regras sem oposição. Um mundo com linguagem própria, em que as palavras democracia, unidade ou direitos não têm o mesmo significado que para os ocidentais. E está às nossas portas, onde quer que a China ganhe influência. Jinping sonha em impor a sua nova ordem mundial a custo da Europa e dos Estados Unidos. Para esse fim, quer unir todo o mundo com a China no centro. 中共所说的东西都是非常美好的，描绘的都是非常美好的前景。 Pessoal, olha só, a gente vai colocar aqui no Guerra da Informação esse documentário completo para vocês entenderem todo o objetivo imperialista do Partido Comunista Chinês. O regime Lula quer vender tudo que temos de mais valioso no Brasil, nossos minérios, tudo, nosso agro, nossas terras, gente. Você sabe que já uma boa parte da Argentina, as terras argentinas fazem já parte de empresas controladas pelo Partido Comunista Chinês. Tudo na China é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Os comunistas não deixam ninguém livre. Se você for contra o Partido Comunista Chinês, eles arrancam seu pescoço, você some, você desaparece. Todo bilionário chinês está ligado ao Partido Comunista Chinês. A China comunista quer, sim, comprar o Brasil, quer comprar o mundo inteiro, querem fazer a nova Rota da Seda. A gente vai começar a colocar aqui para vocês esses documentários para vocês entenderem o que é a nova Rota da Seda e quais são os objetivos imperialistas do governo de Xi Jinping, governo aliado do regime Lula.